capítulo 23. Livro de Números, capítulo 23, versículo 19 a seguir. Livro de Números, capítulo 23, e o versículo 19 a seguir diz assim: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem de homem para que se arrependa. Porventura diria ele e não faria, ou falaria e não confirmaria. Eis que recebi o mandado de abençoar, pois ele tem abençoado e eu não posso revogar. Não viu iniquidade em Israel, nem contemplou maldade em Jacó. O Senhor, seu Deus, é com ele e nele e entre eles, e se ouve o alarido de um rei. Todos os assentos em nome de Jesus. Creio que todos, em algum momento, já ouviu falar acerca deste versículo, que Deus é um para que minta, nem filho para que se arrependa. E quando essas palavras são anunciadas pelo homem chamado Balaão, o povo de Deus, os israelitas, havia saído do Egito, havia, após a promessa dada a Deus a Abraão, que o povo iria ser escravizado em terra estranha, mas determinado tempo, anos, iria sair. E isto acontece. E outro dia eu estava meditando um pouco mais na mensagem ali, e Deus me fez entender que todas as vezes que o povo, nós, hoje, o povo escolhido por Deus, a nação eleita do Senhor, o povo escolhido, o povo comprado por um preço de sangue, estamos perto de uma vitória, perto de uma bênção, perto de uma promessa. Algumas coisas acontecem. E eu aprendi que nem sempre as lutas é sinal de que as coisas estão dando errado. Muitas vezes as lutas é sinais de que as bênçãos perdidas, choradas, buscadas, estão prestes a acontecer. E muitas vezes só olhamos a luta pelo lado ruim dela. Mas às vezes a luta é sinal de que a bênção tão desejada, tão buscada, está prestes a chegar em nossas mãos. Quando eu vejo o povo de Deus crescendo, saindo do Egito, após aproximadamente 430 anos, o Deus levanta um homem chamado Moisés, um homem calmo, um homem que vai dizer pelo chamado, pela responsabilidade, que é pesado de língua, e Deus coloca Arão, seu irmão, para caminhar com ele. E aí invertiu o papel. Antes era Deus falando com Moisés. Já que Moisés está correndo, ele vai dizer: então você vai ser eu na terra, e seu irmão vai ser você, usado por mim. Ou seja, quando nós tentamos correr daquilo que Deus tem para a nossa vida, Deus sempre há uma estratégia de nos trazer de volta. Ou seja, não tem da onde correr do chamado. Eu aprendi, eu penso sempre: quem tem chamado, tenta correr, tenta fugir. Mas quem não tem, se oferece. Quem não tem, quer fazer. Quem não tem, quer se mostrar. Quem não tem, quer se aparecer. Mas quem tem, quer correr. Quem tem, quer fugir. Mas Deus cerca, como cercou o povo em Oséias, com cercas vivas, com cerca com espinho, para não ter para onde correr e recorrer ao único caminho qual voltar para o Deus Todo-Poderoso. Quando eu vejo Moisés, um homem que saiu do Egito,
foi criado no Egito, foi instruído no Egito, mas o sangue era israelita, o sangue pertencia ao povo de Deus. E ele começa a crescer, começa a entender, louvado seja Deus, que ele não pertence àquele lugar. E qual é a maneira que a Bíblia nos relata que Moisés não se conforma no morar no palácio, como comer boas comidas, é quando ele vê um de seus irmãos sendo ferido, ele se corrói, ele se dói e vai defender. Quer saber quem é irmão? É aquele que se dói com as nossas lutas, com as nossas pelejas. Eu aprendi algo para aquele em certo lugar, um certo dia, o livro de Jó. Quer saber quem é amigo, quer saber quem é íntimo, quer saber quem é fiel. É na hora que a porta de emprego se fecha, é na hora que a doença vem, é na hora que a tempestade vem, porque como está tudo bem, todos estão conosco. Mas quer saber quem é fiel? Deixa a tempestade vir, deixa a luta vir. Aí vamos ver quem não está conosco. Porque quando está tudo bem, todos querem estar juntos. Mas deixa vir uma tempestade, deixa a porta se abrir, deixa a enfermidade vir, deixa algo acontecer na família. Aí vamos ver quem são os fiéis, quem são os verdadeiros. E Moisés entende e ajuda seu irmão. E foge, porque ele mata o soldado egípcio. Ele fere o homem e tem que fugir. Mas lembra de fugir há um propósito. Eu não vou dizer que matar este homem era o propósito de Deus. Mas uma coisa eu sei, ele não sabia algo, o que Deus tinha reservado pela vida dele. No lugar que ele fugiu, ele tinha que voltar, mas não como assassino, mas como libertador daquele povo. Não tinha saído de algum lugar com mal fama, mal visto. Ninguém queria conta, ninguém queria andar junto, ninguém queria conselho. Mas hoje, na presença de Deus, nós temos para os mesmos lugares. E as pessoas vão dizer quem era ele, quem era ela. Queria que eu quero que meu filho ande contigo. E uns vão dizer mais ainda, eu queria que meus filhos, minha filha fosse vivo. Eu queria que meu pai, minha mãe fosse viva. Para ter essa oportunidade agora você teve. Mas muito louvado seja Deus, tem desprezado a oportunidade de Deus. E muitos falam sobre desprezo. E Deus me fez entender, porque um dia eu estava lá. Deus me fez entender porque é necessário passar pelo vale para saber que é vale. Tem pessoas que falam sobre vale, mas nunca passou pelo vale. Tem pessoas que falam sobre enfermidade, mas Deus nunca permitiu a enfermidade. Se não, desvia, se não, questiona. Tem gente que fala sobre desemprego, mas nunca foi desempregado, porque desvia, porque se afasta da presença. Porque vai dizer, quando era ímpio eu tinha tudo. Mas agora eu fiz a Deus, falta isso, falta aquilo. Quando era ímpio, nem ficava doente, na dor de cabeça eu tinha. Agora é todo tipo de enfermidade vir sobre mim. Aí começa a pegar a palavra qual Jesus Cristo levou sobre si as nossas enfermidades e pelas suas pisaduras fomos sarados. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Mas como lembramos que estamos enfermos, a pandemia está aí, a enfermidade está aí, como toca em nós, quando o desemprego bate a nossa porta, a gente questiona, Deus, eu sou fiel a ti. Lance até sem perceber os feitos, as obras, a fidelidade perante ao Senhor, mas é necessário passar pelo rio. E quando este homem volta, libertando através de Deus, usando para libertar do Egito, sai, vem Levítico, e chega no livro de Números que eu citei. Vamos ver, ele deu uma ordenança, leis a Moisés para aquele povo. Vamos ver, ele deixou leis acerca do Nazireu, aquele que era separado como Sansão, aquele que era separado como Samuel, que não poderia beber bebidas fortes, nem cortar o cabelo como Sansão, nem tocar em morro, que deu outras mais ordenâncias. E quando dando ordenância, também é necessário na promessa ter peleja. Todas as vezes na Bíblia, e vamos ver pessoas correndo atrás de promessa, vão ter barreiras, vai ter empecilho, vai ter o cego, o que é que tem? É meia multidão, que é o que faz? Quer impedir, é meia mulher do fluxo de sangue, ela quer a cura, olha o que está impedindo a multidão, é nem Zaqueu quer ser liberto, ele
Que homem é este? Um pecador. Jesus, filho de Deus, entrando na casa do pecador, mas ele veio para os doentes. Ele veio para curar, para salvar, para restaurar, para levantar quem está caído, para ressuscitar quem está morto espiritualmente. Então Moisés vem da incumbência. Eu vou frisar algo aqui. Ele era um homem mais manso, um homem manso, tranquilo, não se irritava fácil, não se estressava fácil, não se aborrecia fácil, não se entristecia fácil perante aos homens, mas tinha uma carga nas costas, porque quando Deus limpia o povo do Egito, o povo começa a olhar para trás, não tinha pão lá, não tinha verdura no Egito, todo dia essa comida vil, essa comida desprezível, todo dia esse mesmo maná, essa mesma água, todo dia esse mesmo alimento, porque nós não ficamos no Egito, às vezes Deus nos proporcionando tudo, trazendo provisão de todos os lados, a vida menos espera, e muitas vezes está olhando para trás, questionando e olhando para trás, e Deus cumprindo, e Deus sustentando, e Deus cumprindo com as tuas promessas, e nós questionando com Deus, porque aqui para nós, muitas vezes, nada está bom para nós, por mais que Deus faça, sempre querendo mais da parte do Senhor. E Moisés começa a tomar as terras que foi prometida ao povo de Deus. A terra não é roubada. A terra é o direito do povo de Deus. Eu estou correndo atrás daquilo que pertence a ele. Determinado tempo, e tantas de ganhar peleja, ele chega nesta região de Moabe. E o rei de Moabe começa a olhar o burburinho, o rei do Deus de Israel, invadiu Jericó, invadiu tal cidade, e está cercando tal cidade, e está saindo vitorioso. O rei de Israel está dando prodígio e maravilha. O Deus de Israel abriu o mar vermelho. O Deus de Israel está vencendo todas as terras, tomando posse de todas as terras e matando os seus reis. E ele teme. Mas tem um homem chamado Balaão, que ele não é profeta, ele é adivinho. Ninguém no historiador chegou a dizer em algum momento, louvado seja Deus, que este homem era porventura um profeta de Deus, pelo menos. Ele podia ser profeta dos espíritas, da idolatria deles, mas sim um feiticeiro e adivinho. Mas mesmo assim, Deus está falando com ele. Mesmo assim, Deus está se revelando para ele. Aí eu me lembro de Jesus. Naquele grande dia, muitos vai dizer: em teu nome curei, em teu nome preguei, em teu nome fiz prodígio e maravilha. E ele vai dizer abertamente: apartado de mim, que eu não vos conheço. Eu nunca vos conheci. Mas estava pregando, estava ganhando alma, mas eu nunca vos conheci. E quando o rei de Moabe começa a saber que a próxima cidade a ser destruída, a ser tomada, ele tem que procurar o recurso dele, a estratégia dele, a opção dele, e vai até esse homem reconhecido chamado Balaão. Ele manda pessoas aí até ele, para que ele viesse até Moabe e amaldiçoasse aquele povo. E Deus sabe, Deus deixa o mensageiro chegar até ele, mas quando ele vai até Deus perguntar se poderia ir para aquele povo, aquele mensageiro, Deus vai dizer a ele: não vai com estes homens, não vai amaldiçoar coisas faladas o meu povo, não vai se levantar contra o meu povo. Louvado seja Deus. Não vai se levantar contra o povo a qual pertence a mim. Essas terras pertencem a mim. Esse território pertence a mim. E você não vai com este povo. E ele vai dizer para aquele mensageiro: dorme aqui, permaneça aqui até pela manhã. Mas pela manhã ele vai, os homens voltam para Moabe para dizer a seu rei que Balaão iria amaldiçoar aquele povo.
não ia voltar com eles, louvado seja Deus. E ele manda pessoas mais capacitadas, mais reconhecidas, pessoas de alto escalão, para ver se assim ele voltaria com o povo, voltaria com os príncipes e abençoaria o povo de Deus. E quando ele volta, se for desse outro grupo, ele vai dizer: dorme aqui, espera aqui, que aquilo que Deus mandar dizer, fazer e falar, isso vou falar. E pela tarde, eu estava lembrando desse trecho. Deus falou para mim, não poucos dias, que em qualquer lugar que eu for chamado para ministrar a palavra dele, falar do amor de Cristo, antes de pedir permissão ao meu líder ou a qualquer pessoa, primeiramente a ele. Aí vai dizer: por que na casa de Deus? Todo lugar, né, falando de Deus, mas Deus sabe o que a gente não sabe. Deus vê o que a gente não vê. A gente chega no lugar para adorar a Deus, para somar, para colocar em prática a palavra que foi citada. Tão bom, tão suave é, que os irmãos vivem em união. Mas você não sabe quem é quem. Você não sabe quem vai se levantar e dizer: olha, eu vou dar uma tua cabeça e vou fazer uma oração. Você não sabe a vida dele ou a vida dela. Muitas vezes Deus nos permite, como foi citado aqui no domingo pelo servo do Senhor. Quando ele falou isso, Deus me fez lembrar na hora do que ele já fala comigo, através da serva do Senhor. E eu tenho que obedecer, independente do lugar. Primeiramente, permissão ao Pai. Por quê? No mundo não foi o homem que me tirou. No mundo não foi o homem que me resgatou. No mundo não foi o homem que me livrou do laço. No mundo não foi o homem que me tirou da prisão. No mundo não foi o homem que me livrou de descer a cova fria, sem paz e sem salvação. Foi Deus. E quando eu tentava, em algum momento, alguns dias, me esfriar e fazer aquilo que ele colocou nas minhas mãos, não foi o homem, foi Deus, nas minhas mãos. Ele me fez lembrar: olha que você era, lembra? Que quase ninguém da minha família que queria e eu te resgatei, que revela as coisas no sonho profundo escondido. Ainda que tu era que eu faça a minha obra sem questionar. É assim mesmo, Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Toda vez que eu espero da promessa, despertamento para nós, algo tem que acontecer, irmão. Alguns empecilhos para acontecer. Pessoas que nos imaginamos, de perto ou de longe, família ou não, para se levantar, para tirar do foco, para falar, nos cutucar e falar algo. E a Bíblia vai nos dizer também: e mesmo não pequeis. A palavra branda desvia o furor. Eu aprendi que até o silêncio, em alguns momentos, era uma boa resposta. Moisés era um povo que murmurava, via milagre, mas murmurava, via provisão, mas murmurava, via o livramento, mas murmurava. E muitas vezes quem mais murmura é quem mais é abençoado por Deus. Quem mais murmura é aquele que Deus supre, que Deus guarda. E muitas vezes vem murmurar, olha para o lado, ou para trás, o que ele já fez, o que ele tem feito. E vem murmurar, olha a reflexão daquilo que ele tem suprido. Haja visto que tem pessoas que não podem ter muitas coisas, porque tem um pouco que Deus dá, mas já se exalta. Se Deus dá muito, então as pessoas têm que viver do pouquinho, só de comer, de se alimentar, de se vestir. Não pode ter bonança, senão se exalta, vai pisando em pessoas, maltratando pessoas, ferindo pessoas. Então Deus não permite. E Moisés está com a incumbência. Moisés tem que guiar esse povo até a terra prometida. Mas tem um homem que está fazendo de tudo para impedir esse povo ganhar as terras dele, que faz parte da promessa, e seguir. E ele procura adivinho. Ele vai até Balaão, porque a fome de Balaão
já conheciam. E Balaão começa, primeiramente, a buscar a Deus, pedir direção a Deus, temendo a Deus. O que Deus me disser isso, eu vou fazer. O que Deus me orientar isso, eu vou fazer. Pessoas, irmão, que um dia foi assim. O que Deus mandar falar, eu vou falar. Eu falo com a minha esposa sempre. Às vezes, pregador, profeta, só tem poder, coragem, disposição de chegar para quem está aí e falar duro, até aumentar o que Deus manda dizer, sem temor algum. Mas quando é um alto escalão, passa aquela maquiagem por cima, não entra o que Deus quer que fale, com medo. Ai, meus pais não faz, o que eu mando, eu também não te dou o que você quer. Eu obedeço o que eu mando, também não faço o que você quer. Mas Balaão não serve a Deus, é adivinho. Este homem está buscando a Deus, mas ele não serve a Deus. Mas a forma do Senhor não é a forma mentirosa, é uma verdade. E ele teme a verdade. Ele busca a Deus. Olha, quem são esses homens? Ele vai dizer, não vieram. Eu já sabia que eram homens, porque ele é onisciente, onipresente, onipotente. Ele sabe o que está pensando agora. Ele está cuidando do que está lá, está guardando o que está lá. Ele está em todos os lugares, quando você sai, quando você volta. Por mais que aparentemente você foi até ali com o palpão e nada aconteceu, mas de repente Deus levanta o profeta e vai dizer, naquele dia que você foi comprar algo tão perto de casa, o laço estava formado, o laço estava feito, mas Deus quebrou o arco e cortou a lança. Esse homem tem a Deus e confessa. Vieram até a mim para amaldiçoar o teu povo. Deus vai dizer, não, vai com ele. Os segundos homens mais condecorados, o jeito que a Bíblia vai dizer, olha, o rei falou, se você for, vai te dar ouro, vai te dar prata, vai te dar riqueza. Mas aparentemente ele está irresistível. Ele não se dobra, ele tem a Deus, ele fica aqui, eu vou até Deus, em particular, porque tem resposta que só em particular, não é público, é só nós com ele. Aleluia! Tem resposta que não é público, é só em particular. Eu vou buscar a Deus, e Deus vai dizer que homens são esses, de novo. Deus vai dizer, pode ir com eles, e ele vai. Mas no meio do caminho pela manhã, o que acontece? O animal, a jumenta, a qual servia a ele há muito tempo, como está escrito, se desvia para um lado e ele espanca, dá mais uns passos, se desvia para o outro, mais estreito caminho, e ele aperta a perna dele e ele a espanca. E na terceira vez, o anjo, que aqui era o Senhor, aqui não era o anjo da resposta, o anjo que protege, o anjo que guarda, o anjo que supre, o anjo da cura. Não, aqui é o próprio Deus. Um lugar mais estreito. O animal vê que tem para onde passar. Um animal, a jumenta, se dobra, se ajoelha, e ele espanca. Ele vai dizer, a vontade que eu tenho, quantas palavras, se eu tivesse uma espada aqui, era te matar. A jumenta está livrando ele de um anjo. Mas a pergunta é, Deus mandou ele ir com os homens, com o segundo homem, com o segundo grupo. Deus mandou ele ir. Por que agora ele está indo, Deus aparece a ele para querer ferir ele? Se Deus mandou ele ir, é porque ele está indo. Mas a intenção não é a que Deus quer. Ele está indo, na intenção Deus sabe, o coração Deus sonda. Ele vai na intenção. Ele está indo, mas a intenção é da riqueza. E Deus sabe, Deus conhece o coração. É como eu falei, Deus manda ir em alguns lugares, entregar o que Ele manda, fazer o que Ele manda. Mas às vezes alguém dá riqueza, alguém é íntimo, alguém é amigo. E quando é amigo, a gente não quer entregar. Quando é amigo, a gente tem que passar a maquiagem. E Deus foi no coração dele e vai parar
para onde você vai. Ele espanca a jumenta. A jumenta vai dizer para ele: quanto tempo é que eu te sirvo? Alguma vez já fiz algo deste tipo, com outras palavras? Nunca me neguei a fazer aquilo a qual o Senhor me ordena, com outras palavras. Algumas vezes a minha vida é dessa maneira. E o engraçado é que ele não se espanta de ver uma jumenta falando. Ele não se espanta. A jumenta está vendo o anjo. E o homem que está montado na jumenta não está enxergando. E nem quem está com ele, que tinha 3 servos. Os homens não veem o anjo. Mas a jumenta está. A jumenta que levava o peso. A jumenta fiel. E muitas vezes os fiéis estão pagando o grande preço igual a ingratidão. Certa feita, tive um sonho, já aconteceu. Estou chovendo guerra aí, aquelas casas todas destruídas, aquele tipo, muros caídos. E ela subindo pelo túnel, pisando no sonho. Parecia que era real. Que eu sei no pé e subindo. Levava uma pessoa do meu lado direito e a outra no esquerdo. E ia levando. Escute. E as duas queriam parar. E eu falava: vamos subir. É a promessa. É a promessa. Vamos subir. E uma dessas pessoas, de um lugar plano, que achava que estava segura ou confortável, parava. E eu pegava a outra: não, vamos subir, porque os dois queriam parar. Aí eu puxava o outro, botava no meu braço e subia com os dois, puxando os dois no braço, um de cada lado. E quando a gente subia, chegava num lugar plano, um descampado, tinha poucas pessoas, eu via o céu na altura desse telhado, e as luzes, como essas daqui, as estrelas brilhosas, bem perto, e eu começava a gritar de alegria: é a promessa, é a promessa, é a promessa, e gritando de alegria. E os dois que estavam comigo, eu levei até a parte plana. E isso já aconteceu, e Deus me fez entender o que era, mas já aconteceu. Mas o pior para nós, o que machuca os servos do Senhor, para os servos, independente de cargo, é a ingratidão. Não podemos ser ingratos com aqueles que nos ajudam no momento difíceis, no momento que as coisas apertam, no momento do abandono, temos que ser fiéis. E quando eu olho para a Bíblia e vejo Deus me mostrando algumas coisas do sonho, pessoas íntimas um do outro, e Deus deixa de mostrar a ela em sonho o que está passando com o servo ou a serva que mora longe, deixa para mostrar a mim ou a você. Eu vim assim entender: Deus não mostrou ao amigo íntimo esse sonho para ele ou para ela? Por que não revelou essa revelação para ele ou para ela que é íntimo? Por que para mim? Dom é para ser usado. E como é que são menosprezados em cima desta terra, em todos os lugares, Deus tem que usar nós para as pessoas, para ver como Deus escolhe, está escolhido. Deus não sonda a aparência, Deus sonda o coração. E tem que nos agarrar, eu falo que respondo assim, nos agarrar naquilo que Deus fala, e naquilo que Ele fala. Porque muitas vezes a tendência do homem, como ser humano, em vez do pecado, elas são palavras que ferem e que machucam. E muitas vezes a gente está ouvindo que é a palavra de bênção, de vitória, que conforte, que console, que dê refrigério. Mas muitas vezes estamos que nem aquele samaritano, é não sacerdote, ele pensa que vai ajudar, passa de largo. O que é isso, meu ligado? O homem está aqui, ele se desvia para não ajudar. É não levita, quem sabe ele pensa, para me ajudar. O levita olha e passa de largo. É não samaritano, quem sabe ele pensou: se o sacerdote não me ajudou, se o levita não ajudou, o samaritano vai me ajudar. Mas é daí que vem ajuda. Coloca no seu cavalo, trata os feridas,
paga aposento e bota aquele homem em segurança. É da onde imaginamos que Deus vai enviar pessoas para nos ajudar. Não se frustre se alguém de perto não ajuda. Não se frustre se alguém de perto não faz questão de saber da tua vida, da sua luta. Se preocupe e tenta aquele que vem de longe, da onde você nem desespera, para te ajudar. Este homem não consegue enganar a Deus. Ele vai no coração corrompido. O que tem de profeta corrompido em cima desta terra. Mas está escrito: não já tem se feito falso profeta. Não é o que vem, mas muito tem se feito falso profeta. A jumenta vai dizer a ele: olha, sempre te servi, nunca fiz nada desse tipo. E o anjo, o Senhor abre os olhos dele, tanto de Balaão, dos seus servos, para enxergar o Senhor anjo na frente dele. E o anjo vai dizer: se não fosse a jumenta, eu tinha passado a espada. Quem é a jumenta que carregava ele nas costas? Quem é a jumenta? A fiel. Quem é a jumenta que livrou ele 3 vezes do anjo o matar? E às vezes estamos ferindo quem está nos ajudando a desviar do mal, em algum sentido. O anjo revela a ele para onde você vai. Você vai e vai dizer as minhas palavras. Você vai e vai entregar as minhas palavras. E quando ele chega perante ao rei de Moabe, tanta vez ele consegue profetizar uma visão, ele não consegue. Só bênção. O rei fica nervoso. Eu chamei aqui para abençoar este povo. Ele vai embora e fala: é você, rei. Que aquilo que Deus pudesse dizer, isso eu ia dizer. E todas as 3 vezes que ele tentava lançar a palavra de maldição, só saía a palavra de bênção. E ele vai dizer: Deus não é homem para que minta, eu digo um homem para que se arrependa. Não há encantamento, não há palavra contrária contra o povo de Deus. Quando ele decide abençoar, não tem quem possa impedir. Amém? Até que Deus vai continuar.